sua blogueirinha. Então, gente, olá, a gente está aqui para mais uma aula, né? Dessa vez uma aula de física. Então, a próxima atividade de física de vocês é intitulada Trocas de Calor. Eu vou colocar no Google Sala de Aula, no Pad e no grupo do WhatsApp a atividade. E aí esse vídeo eu resolvi gravar para ajudar vocês a entender melhor o assunto da próxima aula, da próxima atividade. Então, nós vamos falar sobre trocas de calor. Vocês vão ver lá no texto do livro de que se trata as trocas de calor. Mas, resumindo, nós vamos começar aqui a falar sobre equilíbrio térmico, certo? Então, de acordo com o texto do livro de vocês, diz o seguinte: equilíbrio térmico é o estado no qual dois ou mais corpos de um mesmo sistema mantêm sua temperatura inalterada e no mesmo valor comum. Ou seja, os dois corpos eles vão entrar em equilíbrio térmico. Nenhum vai ser mais quente nem mais frio do que o outro, vai ter um equilíbrio, né? E aí o livro de vocês, o texto do livro fala o seguinte: durante o intervalo de tempo em que as temperaturas variam, há uma troca de calor entre os corpos. Vamos ver aqui essa imagem que fala um pouco sobre isso, reflete um pouco sobre isso. Aí ele diz o seguinte: o corpo inicialmente com maior temperatura cede uma quantidade de calor QA, enquanto o corpo inicialmente com menor temperatura recebe uma quantidade de calor QB. Então, o corpo que tem maior temperatura, ele vai ceder o calor para o corpo que tem menor temperatura, que vai ganhar esse calor. Aí ele continua dizendo: para indicar o sentido em que ocorre a troca de calor, estabelecemos que a quantidade de calor é uma grandeza algébrica. Seu sinal será positivo se a quantidade de calor for recebida pelo corpo. É negativo se a quantidade de calor for cedida ou perdida pelo corpo. Por exemplo, vamos admitir que até chegar ao equilíbrio térmico, 30 calorias foram trocadas entre os corpos A e B. Escreve-se, portanto. Aí nós temos essa figura. Então, o que ele diz aqui? Que se o sinal é positivo, o calor ele foi recebido pelo corpo. E se o sinal é negativo, esse calor ele foi cedido. Então, nós temos nessa imagem aí, ó, QA é igual a menos 30 calorias, ou seja, o corpo A cedeu 30 calorias, perdeu 30 calorias. No QB, eu tenho igual a mais 30 calorias, ou seja, o corpo B recebeu 30 calorias. Então, é isso que significa. Se eu tenho um corpo, né? No caso aí eu tenho um corpo A e o corpo B, QA e QB. Se tem menos 30 calorias, então é porque esse corpo ele cedeu, ele perdeu 30 calorias. E aí se ele perdeu, alguém ganhou. Quem ganhou aí foi o corpo B. Se ele recebeu, se ele ganhou essas calorias, esse sinal é positivo, mais 30 calorias. Então, resumindo, menos 30 calorias, se é negativo, ele perdeu. Se é positivo, ele ganhou. Aí nós vamos para a imagem 2. Né? Aí aqui no livro de vocês fala sobre capacidade térmica de um corpo. Estou na página 63 para vocês ir acompanhando. Ainda no exemplo descrito anteriormente, vamos supor que as temperaturas iniciais dos corpos A e B eram respectivamente 50 graus Celsius e 10 graus Celsius. Então A era 50 graus Celsius e B 10 graus Celsius. E que a temperatura final de equilíbrio térmico tenha sido 20 graus Celsius. As respectivas variações de temperatura valem. Aí nós temos essas equações. Então ele diz o seguinte: inicialmente o corpo A tinha 50 calorias ou 50 graus Celsius e o corpo B 10 graus Celsius, e que a temperatura final de equilíbrio era de 20 graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, no corpo A, nós temos aqui a variação A na primeira linha. A variação A é igual à temperatura de equilíbrio térmico, que é 20,
menos a temperatura inicial do corpo A. Ou seja, segundo o texto, onde a gente tem esse triângulozinho, ó. Esse triângulo ele significa a variação da temperatura. Então, essa variação, como é que nós vamos definir essa variação? Pegando a temperatura final de equilíbrio térmico, que segundo o texto é 20 graus Celsius, menos a temperatura inicial que o corpo tinha, no caso do corpo A, 50 graus Celsius. Então, 20, que é a temperatura final de equilíbrio, menos 50, que era a temperatura inicial do corpo, é igual a menos 30 graus Celsius, certo? Então, eu tenho aí uma diminuição, né, uma subtração. Subtração, 20 menos 50. Por que ficou menos 30? Porque fica com o sinal do maior valor. O maior valor não é 50, né? Menos 50, então 20 menos 50, menos 30 graus Celsius. Então, a variação do corpo A ficou menos 30 graus Celsius. Já a variação do corpo B é igual a 20. O que é 20? É a temperatura final de equilíbrio térmico, 20 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, que é a temperatura inicial que o corpo B tinha. 20 menos 10 é igual a 10 graus Celsius. Então, esse menos 30 graus Celsius e esse 10 graus Celsius é a variação de temperatura do corpo A e do corpo B. Aí ele continua aqui, ó, no texto. Observe que o corpo A perdeu 30 calorias. Professora, onde é que ele está dizendo que perdeu 30 calorias? Aqui na imagem 1, ó. O corpo A perdeu 30 calorias, né? Menos 30 não está negativo? Então, o corpo A perdeu 30 calorias. O corpo B recebeu 30 calorias. Quando ele fala corpo A, fala aqui no texto, o corpo A perdeu 30 calorias. O corpo B, por sua vez, recebeu 30 calorias. Ele está falando dessa primeira imagem que tem aí no livro de vocês. Voltando para a imagem 2. Então, ele diz aqui, embaixo dessa figura que eu estou colocando aqui da imagem 2, no livro de vocês, tem o seguinte texto. Observe que o corpo A perdeu 30 calorias no processo e sua temperatura caiu 30 graus Celsius. Como é que eu posso dizer que essa temperatura caiu 30 graus Celsius? Ora, eu estou vendo aqui que o final da variação do corpo A foi menos 30. Se é menos 30, então perdeu 30 graus Celsius. Então, ele diz... Observe que o corpo A perdeu 30 calorias no processo e sua temperatura caiu 30 graus Celsius. Isso significa que para cada uma caloria que perdia, sua temperatura diminuiu em 1 grau Celsius. Então, cada caloria que o corpo A perdia, ele perdeu 30. E aí diminuiu 30 graus Celsius. Então, para cada caloria que o corpo A perdia, ele também diminuía 1 grau Celsius. O corpo B, por sua vez, recebeu 30 calorias, é o que mostra lá a imagem 1. E sua temperatura aumentou em 10 graus Celsius, tem aqui na imagem 2, ó. O corpo B, 10 graus Celsius, então aumentou em 10 graus Celsius. Isto é, a temperatura subia 1 grau Celsius para cada 3 calorias que recebia. Então, se o corpo B recebeu 30 calorias, em cada 3 calorias que ele recebia, aumentava 1 grau Celsius. E aí, subiu, aumentou 10 graus Celsius. Então, as temperaturas não variaram do mesmo modo para os dois corpos. Para o corpo A variou de um jeito, para o corpo B variou de outro. Com o objetivo de caracterizar essa diferença de comportamento térmico, dizemos que os dois corpos têm diferentes capacidades térmicas. Define-se capacidade térmica de um corpo pela razão entre a quantidade de calor que ele troca e a consequente variação de temperatura sofrida por ele. Isso nos leva à imagem 3. Então, é a definição, essa é a fórmula que define a capacidade térmica. O C de capacidade térmica é igual a Q, que é o quê? A quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, que é esse deltazinho, triângulo, acompanhado desse símbolo que parece um zero com um cortezinho no meio. Então, essa é a fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. E aí, na imagem 5, aliás, na imagem 4,
nós temos aí o exemplo do livro, que aí é baseado no corpo A, no exemplo do corpo A e do corpo B, que a gente viu anteriormente. E aí ele vai calcular a capacidade térmica usando essa fórmula que eu coloquei na imagem anterior. Então ele diz, ó, a capacidade térmica de um corpo pode ser medida em joules por Kelvin, no Sistema Internacional de Unidades, ou em calorias por grau Celsius. Isso eu estou lendo o texto do livro de vocês podem acompanhar pelo livro. No caso descrito para o corpo A, nós temos quantidade de calor do corpo A, menos 30 calorias. E a variação de temperatura do corpo A, menos 30 graus Celsius. Então, a gente viu isso nas duas primeiras imagens. O corpo A, ele perdeu 30 calorias, por isso que tem menos 30 calorias, e a variação da temperatura dele foi menos 30 graus Celsius. Então, para mim definir a capacidade térmica, o que eu faço? Capacidade térmica é igual a quantidade de calor, quanto é a quantidade de calor do corpo A? Menos 30 calorias, dividido pela a variação da temperatura do corpo A, menos 30 graus Celsius. Menos 30 calorias dividido por menos 30 graus Celsius. Menos 30 dividido por menos 30, 1. E aí, os dois sinais são iguais, esse 1 vai ficar positivo. Então, a capacidade térmica do exemplo, né, do corpo A do exemplo, é 1 caloria por grau Celsius. Por que é 1 caloria por grau Celsius? Porque a quantidade de calor está em calorias e a variação da temperatura está em graus Celsius. Então, resumindo, a capacidade térmica nesse caso, 1 caloria por grau Celsius. Para o corpo B já é diferente. Corpo B, lembrando que ele ganhou 30 calorias, tá? A quantidade de calorias do corpo B, 30 calorias. E a variação da temperatura do corpo B, 10 graus Celsius. Isso a gente viu na primeira e na segunda imagem. Assim, a capacidade térmica do corpo B é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, ou seja, 30 calorias dividido por 10 graus Celsius. 30 dividido por 3, 30 dividido por 10, 3, capacidade térmica do corpo B, 30 calorias por graus Celsius, certo? Então, sobre esse assunto, a próxima atividade, as 3 questões que eu vou passar necessitam desse conhecimento de vocês saberem usar essa fórmula, saber o que é a quantidade de calor que é dada em calorias, e a variação da temperatura, que aí tem 2 temperaturas e você vai subtrair uma pela outra, e vai achar essa variação que é dada em graus Celsius. A gente já trabalhou sobre a temperatura, né, em graus Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, mas aqui é só em Celsius, então a gente viu isso no primeiro período. Então, é sobre isso a nossa próxima atividade, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. Leiam o texto do livro, assistam a esse vídeo, façam as atividades, não deixem acumular, por favor, que vocês só têm a ganhar com isso, certo? Um abraço bem grande para vocês, um abraço virtual, né? Já que a gente não pode, um abraço de verdade. Então, um beijinho da professora Angelina. Todo mundo, quem manda as atividades sempre ganha essa figurinha, né? De corrigida, que a atividade está corrigida, e essa figurinha. E eu espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos. Espero que vocês estejam bem, de saúde, e que a gente possa se ver em breve, né, para a gente estudar e matar a saudade.